Que responsabilidade, viu? Estar com vocês hoje aqui, mas não poderia ser melhor do que vai ser. Eu quero iniciar essa nossa reflexão, colocar um relógio ali para ficar pressionando o orador aqui, para a gente não passar do tempo, né? Mas o ministro Bruno ali já deu uma... Não, fica um pouquinho mais tranquilo, que hoje a gente está com o tempo. E olha, eu vou falar tudo aquilo que o Senhor pediu para que eu trouxesse para vocês nessa noite. Eu quero iniciar fazendo o que todos nós fazemos quando chegamos em uma época dessa, que é agradecer por tudo que nós vivenciamos ao longo do ano. E em nome da Paróquia da Reconciliação, quanta coisa boa nós temos para agradecer nesse 2025, viu? Nós temos membros novos aqui, o Senhor vem acrescentando os que estão sendo salvos. Algumas pessoas que não confessavam ainda Cristo, outras pessoas que frequentavam outras comunidades e que estão aqui sendo abençoados, mas também abençoando. Eu quero nominalmente registrar Cecília e Guga, em nome da paróquia, o nosso muito obrigado pela vida, pela disponibilidade de vocês. Estou citando vocês porque da turma nova são os que estão aqui presentes, mas eu quero citar também uma coisa que, olha, se diz por aí que é como termina que importa. Muita gente inicia na fé, chega aqui emocionado depois do encontro em um concílio, em um evento, e aos poucos esse fogo vai perdendo aquela intensidade. E se tem uma coisa que nós temos orar o Espírito Santo pedindo é por perseverança. Perseverança. Entre tantas pessoas que nessa nossa comunidade têm perseverado, eu quero também nominalmente citar Priscila e Gustavo e honrar o nome deles, porque, olha, têm perseverado aqui nessa comunidade, viu? Enfrentaram situações que, com certeza, algum sentimento de vamos embora daqui deve ter batido. Mas eles têm perseverado, não por força própria, mas por força de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quero citar mesmo, porque vocês são bênção, abençoam e são abençoados na nossa comunidade. Gente, eu quero começar trazendo um texto que não é bíblico, é um poema, que é muito citado nessa época do ano. É um poema chamado O Tempo, de Carlos Drummond de Andrade. Quero pontuar algumas coisas sobre ele, e depois nós vamos aos textos bíblicos. Olha que poema bacana, depois eu até compartilho no grupo da igreja para que vocês reflitam sobre o que ele diz. Diz assim, olha só: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que chamamos ano, foi um cara genial. Ele industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Porque, olha só, 12 meses dá para qualquer ser humano se cansar, entregar os pontos, aí vem aquele milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número, com outra vontade de acreditar que daqui para frente tudo vai ser diferente. E para vocês eu desejo um sonho realizado, um amor esperado, a renovação renovada. Eu desejo todas as cores desta vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder lhe emocionar. Eu lhe desejo nesse ano novo que os seus amigos sejam mais cúmplices, que a sua família esteja mais unida, que a sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de lhe desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então eu desejo apenas que você tenha desejos, muitos desejos, desejos grandes, e que eles possam te mover a cada minuto rumo à felicidade. Poema bacana, gente, mas olha, refletindo sobre ele, quero começar dizendo o seguinte: o ministro postulante André, na última vez que pregou, falou que, olha, não existe mística na virada do ano, no Réveillon, não é isso, André? São 2 dias seguidos, com uma noite no meio, muitas vezes uma noite mal dormida, você até falou isso. Então, olha, não existe mística na mudança do calendário, não existe mágica nenhuma ocorrendo. É um momento em que muitos de nós usam para renovar metas, não é? Metas para 2026, todo mundo já deve ter feito aí os seus planos. Tem gente que está prometendo que ano que vem vai perder peso, sem referência aos presentes. Não é, ministro Bruno? Tem gente que prometeu que vai para a academia, tem gente que quer mudar de emprego,
tem gente que quer casar, tem gente que quer comprar um carro, uma casa, ter filhos. E olha, todas essas metas que nós colocamos, nenhuma delas faz mal. Amém que nós a façamos. Mas, queridos, não coloquemos no ano novo, em uma folha do calendário, a responsabilidade pela renovação da nossa mente. Porque todos nós, crentes que vivemos em Cristo, sabemos quem é que tem a capacidade de renovar a nossa mente, o nosso espírito, de nos dar a vitalidade necessária para um novo recomeço. O Espírito Santo de Deus é o único capaz de nos mover na direção de novos propósitos. Quem crê nisso, diz um amém aí. Amém, gente, amém. Olha, porque se a gente for buscar essa renovação só por nossa força, a gente não vai conseguir. Olha, eu vou dar exemplos práticos. Todos nós aqui já fizemos promessas, estabelecemos metas para o ano novo que não cumprimos. Alguém já passou por isso ou só eu? Esse ano e não faço. E não dá certo. Porque são metas que eu coloquei somente no meu ombro. E com a minha força eu falho. Então, olha, todas as nossas metas precisam ter Deus no controle, no comando. Que Deus seja a verdadeira razão da nossa metanoia, da nossa mudança de meta. E falando em meta, eu quero estabelecer para a nossa comunidade, para a minha vida, para a sua vida, 3 metas para 2026. A primeira delas fala sobre paz. Construindo esse sermão, eu pedi auxílio aos nossos ministros, Júnior, André e Bruno, porque eu julguei que nesse momento, uma responsabilidade, um culto de virada, seria bom eu receber da parte deles uma contribuição, uma orientação, enfim, um direcionamento. E Bruno compartilhou comigo também lá em Filipenses, só que no capítulo 4, um versículo que diz o seguinte: o que vocês também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e aquilo que viram de mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Olha só, a paz é um fruto que nasce a partir da prática da fé. Se nós queremos ter uma vida coerente com o Evangelho, pratique aquilo que o Evangelho diz. Foi muito falado em muitas pregações aqui, sobretudo pelo pastor Paulo André, sobre maturidade, que o texto também cita. Então, nas metas que você está estabelecendo, eu lembro que na última pregação que eu fiz ano passado, eu cometi um ato falho, depois o pastor puxou a orelha, porque eu disse o seguinte: muitos de nós colocamos metas humanas, metas do mundo secular, vou trocar de carro, vou trocar de emprego, e metas dentro da igreja. E o pastor me chamou a atenção: olha, nós não temos 2 vidas, uma dentro da igreja e uma fora. É uma vida só. Então que as metas sejam uma só. Mas olha, quando você coloca lá no caderninho, o que é que você tem nos seus planos para 2026? E como eu falei, não tem problema nenhum você ter planos para a sua prosperidade, para o seu cuidado próprio. Mas está lá nos seus planos, quem não leu ainda, lê a Bíblia. Está lá nos seus planos ser mais frequente no PG dos homens, nos cultos da quarta-feira, que via de regra estão deixando esses bancos vazios. Você faz devocional, aumenta a frequência. Não faço não. Vamos começar a fazer um devocional? Você já fez cursilho? Você tem condições de pagar a ficha de alguém para o cursilho? Coloque a comunhão com seus irmãos da igreja também como metas para o seu 2026, porque são metas que glorificam ao Senhor. Olha, eu costumo dizer, isso é um testemunho, não é para me engrandecer, para me gloriar, que poucas coisas nos últimos tempos têm me deixado mais feliz, mais satisfeito, do que de alguma forma ser um instrumento que leva alguém para próximo de Deus. Quando eu trago alguém aqui para a igreja, quando eu consigo abençoar a vida de uma pessoa, ser um instrumento da conversão de uma pessoa, isso me deixa certo de que eu estou me permitindo ser usado pela vontade de Deus. Então que vocês possam também dar esse testemunho de trazer pessoas para próximo de Deus. Que os nossos desejos para 2026, queridos, sejam os desejos de Deus para a nossa vida. Porque olha só, se os seus sonhos não forem os sonhos de Deus, eles não vão ser realizados. Amém? Tem que dar amém na hora dessa também.
Olha, Jonas é um personagem muito clássico para esse exemplo. Deus disse a ele, Jonas, vai para Nínive. E Jonas disse, vou nada, eu vou para Jope. É como se Deus tivesse dito, vai para Bezerros, e ele disse, não, eu vou para São Caetano. E o barco dele virou, e ele foi engolido por uma baleia, e o Senhor disse, você vai, porque são ordens minhas para a sua vida. Então, que nós possamos aceitar aquilo que Deus tem na nossa vida. E aí eu me lembro também do aleijado, lá do tanque de Betesda, na Bíblia. Esse aleijado, ele era aleijado desde antes de Jesus nascer. Porque a Bíblia diz que ele era aleijado há 38 anos. Jesus morreu com 30, eu vou dizer 33, André depois vai dizer, não foi 33 não. Mas vamos dizer que foi 33, tá André? Gente, quando Jesus encontrou esse aleijado, esse tanque supostamente tinha algo miraculoso, que quando as águas mexiam, o primeiro que entrasse nele era curado. E aí quando Jesus encontra esse camarada e diz, você quer ser curado? Gente, diante de uma pergunta, você quer ser curado? Existem duas respostas. Quais são as respostas? Sim ou não. Ele não respondeu sim, ele não respondeu não. Ele prestou uma queixa. Jesus disse, você quer ser curado? Ele disse, mas Senhor, isso aqui está uma bagunça. Toda vez que a água mexe, o povo vem, passa na minha frente, me empurra, vai lá na frente e eu acabo não conseguindo entrar. Jesus não perguntou a ele se o lugar estava organizado. Ele prestou uma queixa ao invés de responder imediatamente. Sim, Senhor Jesus, eu quero ser curado. Que nós não sejamos como esse aleijado. Que nós possamos responder ao chamado que o Senhor Jesus tem para a minha e para a sua vida. Jeremias, lá no Antigo Testamento, profeta do Senhor, no capítulo 29, versículo 11, diz assim, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Queridos, os planos de Deus para a nossa vida são planos de paz. Se alguém acredita nisso, diz um amém aí, gente. Amém, gente, são planos de paz. Embora a gente não entenda, a gente não compreenda, nós precisamos glorificar o nome de Deus, não pelo que Ele faz. Nosso arcebispo diz esse ensinamento que eu acho lindíssimo. Nós adoramos Deus pelo que Ele é. Nós cantamos isso aqui na igreja tantas vezes. Nós agradecemos pelo que Ele faz, mas nós o adoramos, o glorificamos por aquilo que Ele é. Nós somos chamados a sermos fiéis, gratos, mesmo no meio das dificuldades. Sabe por que esse é o nosso diferencial, gente? Porque agradecer quando tudo está bom, quem não é crente também agradece. O cara lá ateu, um traficante, um bandido, ele agradece também. Alguém já deve ter visto até meme de traficante dizendo assim, não, mas graças a Deus deu tudo certo, que a polícia não pegou a gente não. Eles agradecem quando as coisas dão certo. Um grande desafio que nós temos é de ser grato quando as coisas não dão sob a nossa ótica certo. E eu falo sob a nossa ótica porque Deus enxerga muito diferente de nós. Eu não podia, nessa oportunidade, não lembrar mais uma vez, honrando a vida de Carlinhos, uma pessoa tão amada por toda a nossa comunidade, que na última vez que ocupou um púlpito na paróquia do Redentor, me constrangeu muitíssimo, porque um jovem de 24 anos, acometido pela terceira vez de um câncer, fazendo seminário, servindo a Deus, com um noivado, ele disse, os planos de Deus nós não entendemos, nós não conseguimos explicar, mas nós confiamos. Nós escolhemos confiar nos planos de Deus. Não é porque eu estou com câncer, disse Carlinhos, que Deus perdeu o controle da minha vida. E essa fala dele me constrange em todos os momentos que eu sou tentado a resmungar por alguma coisa que sob a minha ótica está dando errado. Porque, como eu falei, o final é que importa. E olha, coisas ruins, a palavra do Senhor diz que chuva cai sobre justos e sobre injustos também. Não há problema nenhum, queridos, em desejar, como até no poema nós vimos,
que você tenha amigos mais cúmplices, uma família unida, e como diz o adágio popular, saúde, dinheiro no bolso, um carro novo, uma casa nova, um emprego que lhe remunere bem, uma saúde estruturada, relacionamentos recuperados, nenhum problema. Mas isso só vai acontecer se forem planos de Deus. Se o plano de Deus na sua vida não for esse, ainda assim nós somos constrangidos a glorificarmos o nome dele. Ano passado, se alguém tivesse me convidado para um culto de uma igreja que prega a confissão positiva, hoje mesmo igrejas estão lotadas, com pastores dizendo o seguinte: 2026 vai ser o melhor ano da sua vida. Ano passado isso foi dito. E se de repente alguém tivesse me dito isso em 2020, no Réveillon passado, que 2025 seria o melhor ano da minha vida, eu teria processado essa pessoa por falsidade, por falsa profecia. Porque 2025, aos meus olhos, limitados, falhos e humanos, foi um ano muito ruim. Olha, eu quase perdi o emprego, eu adquiri dívidas, minha avó piorou o estado de saúde mental dela, dificuldades aqui no ministério, por diversas vezes quase me colocaram dessa porta para longe daqui. Mas olha, Deus permite que todas essas coisas aconteçam na nossa vida para nos trazer para perto dele. Eu já falei aqui sobre isso. Já contei inclusive essa anedota. Ninguém aqui é advogado não, né? Então eu posso contar a anedota do advogado. Ah, advogada! Mas olha, então deixa aí, você vai saber que é verdade. O advogado com a audiência, faltando 5 minutos, tentando estacionar no centro da cidade, tudo ocupado daquele jeito que é, nenhuma vaga. E ele agoniado, perto da hora, meu Deus do céu, eu vou perder essa audiência. Parou o carro um minuto e disse: Senhor Deus, me ajuda, Senhor, a conseguir uma vaga para parar esse carro, Pai. Senão eu vou perder essa audiência. Senhor, eu prometo, Pai, que se eu conseguir uma vaga para estacionar o carro, eu vou voltar, Senhor, a ser frequente na igreja, Senhor. Eu vou fazer o concílio, eu vou voltar para o PG, eu vou ajudar pessoas. Me ajuda, Pai. E quando ele estava orando, uma luzinha branca acendeu assim de lado, um carro dando ré, e apareceu a vaga dele. E ele olhou assim e fez: Senhor, precisa se incomodar mais não, já consegui aqui sozinho mesmo. Olha a ingratidão, gente. Olha, isso acontece muitas vezes. Quem está com a vida muito boa, tudo dando certo, saúde perfeita, relacionamento, filhos, dinheiro, contas pagas, muitas vezes vai para longe da igreja. E aí o Senhor pega e dobra essa pessoa para refazer um vaso novo, e aí coloca algo que vai fazer com que essa pessoa se aproxime da igreja. Então, gente, o meu desejo para todos vocês em 2026 é que vocês tenham metas que aproximem vocês da presença de Deus, amém? Gente, talvez seja duro o que eu vou dizer, mas se aquilo que você está colocando como meta para a sua vida não lhe aproxima de Deus, a minha oração é para que você não realize as suas metas em 2026. Se de repente você tem como meta: olha, eu estou querendo trocar de carro. Amém. Mas se esse carro não vai servir para que você venha para a igreja, para que você dê carona, irmãos, se esse carro vai servir para que você vá para lugares de embriaguez, de prostituição, de adultério, a minha oração é que você ande a pé e não de carro novo. Se a sua saúde que você está orando para que Deus restaure, mas quando sua saúde for restaurada, você vai esquecer o endereço Travessa Belém de São Francisco, você vai sumir daqui, a minha oração é para que Deus não cure sua doença. A minha oração é para que tudo que aconteça na sua vida seja para que você esteja na presença de Deus e em comunhão com os seus irmãos. Porque só existe felicidade plena quando Cristo está presente nesse lugar. Você crê nisso? Felicidade plena, só com Jesus presente. Aliás, falando na meta paz, a nossa igreja se chama reconciliação. Se você quer paz, se você frequenta a reconciliação, ainda é tempo, faltam 53 minutos para aquela ligação de telefone, para aquela pessoa com quem você está sem falar, para aquela pessoa a quem você está devendo um pedido de perdão. Ou talvez para aquela pessoa que você acha que ela deve lhe pedir perdão. Mas toma a iniciativa, ligue para ela e diga: eu estou ligando para tu me pedir perdão. Ligue para ela. Não ligue não, porque está no meio do culto. Manda uma mensagem no WhatsApp. Dá tempo ainda. Paz, reconciliação na nossa vida em 2026.
o trecho que nós lemos aqui de Filipenses, lá no capítulo 3. E ele diz o seguinte, eu não vou reler tudo, mas eu vou pincelar alguns pontos. Ele começa dizendo que, não que eu tenha recebido isso, eu já tenho obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Gente, 2025 está ficando para trás. Vamos prosseguir, não vamos estacionar. Prosseguir, sem resmungar, sem estar lembrando o que ficou para trás, porque isso causa depressão. Sabe? Porque antes, quando eu tinha mais dinheiro, ou porque quando eu era mais jovem, ou porque quando eu tinha mais dinheiro era melhor, ou porque quando minha mãe estava viva. E aí você fica alimentando a sua mente com coisas que não vão mais voltar, que devem ser lembranças, algumas guardadas com carinho, outras esquecidas, mas ficaram para trás. Não guarda isso no teu coração, não olha pelo retrovisor, quem dirige sabe disso. Nós olhamos para o para-brisa, para o retrovisor só ocasionalmente. Nessas contribuições que eu pedi para essa construção desse sermão, nosso ministro postulante André me trouxe essa lembrança, esse versículo de Lucas, capítulo 5, do 37 ao 39, que diz o seguinte: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Odre é um recipiente de guardar vinho, lá daqueles tempos. Porque se fizer isso, o vinho novo romperá esses recipientes, esses odres. E vai ficar entornado, vai perder a qualidade, vai azedar o vinho. E esses recipientes, esses odres vão se perder. O vinho novo deve ser colocado em odres novos, em recipientes novos. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Gente, o calendário virando, humanamente nós criamos expectativas novas, porque o ano está mudando. Só que, olha, ano novo e coração velho não combinam. Concordam? Ano novo, coração novo, renovado. Mágoas antigas, ressentimentos antigos, hábitos antigos, mal resolvidos, que não glorificam o nome do Senhor, ficaram para trás, porque nós temos uma nova oportunidade de tudo fazer novo a partir desse novo ano. Odres velhos não combina com vinho novo. Então, esse ano novo de 2026, que nos permita um coração novo, experiências novas, mágoas antigas, para trás, ficou no passado, acabou, apaga isso da tua vida, em nome de Jesus. O texto diz, avançando para os que estão diante de mim. O que está diante de mim agora é 2026. É o nosso presente. Eu estou falando que não adianta ficar refletindo sobre o passado, porque isso causa depressão, um dos grandes males do século. Mas também não adianta a gente ficar pensando só no futuro, porque a gente não pode fazer nada por ele ainda não chegou. Se o passado nos traz depressão, o futuro nos traz outra doença, que é a ansiedade. Ansiedade é o excesso de amanhã na nossa vida. Ansiedade é o que acontece com aquelas pessoas que olham mais para o que é transitório, para o que é momentâneo, do que para aquilo que é eterno. O nosso texto diz ainda que eu estou prosseguindo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha, nós temos que ter uma vida plena, uma vida responsável, mas isso não significa hedonismo. O que é hedonismo? É aquela vida de que eu tenho que aproveitar agora, porque amanhã é tarde demais, porque eu não sei, vamos viver a vida adoidado, não é isso, em nome de Jesus. Vamos viver a nossa vida com responsabilidade, dentro dos planos que Cristo Jesus tem para nós. A segunda meta, a primeira, paz. Segunda, esperança. Esperança. Olha que frase linda. Esperança é o sonho do homem acordado. Esperança é o sonho do homem acordado. Esperança é a confiança viva de que Cristo reina, de que Cristo é soberano, de que Ele tem o melhor para a nossa vida, porque, olha, Cristo nos promete uma vida abundante. Abundância significa em excesso, até mais do que a gente precisa. É muita vida. E tem gente que, de uma maneira errada, acha que essa vida plena é quando a gente morrer na eternidade. Mas não é só isso.
Cristo promete uma vida plena, uma vida completa para a gente, ainda aqui e agora em 2026. Amém? Amém, gente, porque olha, a presença de Cristo, a certeza de que Ele nos rege, de que Ele está cuidando de tudo, Ele vai fazer com que você seja feliz agora, mesmo que você esteja sem dinheiro no bolso, mesmo que a sua saúde não esteja bem, mesmo que o seu casamento não esteja bem, mesmo que você não tenha sucesso, mesmo que você não esteja em paz com todo mundo na sua família, mesmo que esteja lhe faltando o pão, o dinheiro, a saúde, Cristo lhe traz felicidade simplesmente porque você confia que Ele é Cristo, que Ele está no comando da sua vida. Amém, amém, gente, amém. Cristo é o nosso Senhor e é o Salvador. Nós não podemos ficar somente com o Cristo que é Salvador. Cristo é meu Salvador, perdoa meus pecados. Agora Ele também é o Senhor. É Ele quem manda na sua vida. É Ele quem dá as ordens. É Ele quem determina que lugar você pode frequentar assim que sair desse culto. É Ele quem diz como nós devemos viver com os nossos pais, ainda que os nossos pais sejam pessoas complicadas, honrando pai e mãe. A palavra do Senhor não diz, honre pai e mãe se eles forem legaizinhos, se eles forem bonzinhos. Honre pai e mãe, ponto final. Nós temos que ser, além de gratos, além de confiantes, submissos à vontade de Cristo. Ter esperança, mesmo quando os nossos planos terrestres estão falhando. E, gente, esperança não é superstição. Porque, olha, tem tanto crente supersticioso, não é? Nesse momento tem gente vestida de amarelo porque acha que o amarelo vai fazer com que ganhe dinheiro em 2026. Vermelho porque acha que vai conseguir um amor. Branco porque acha que vai conseguir paz. Isso é superstição, gente. Nós temos que permanecer em Cristo, mesmo no meio da tempestade. Essa superstição ela nos faz mal, porque muita gente acaba agindo com Cristo. Isso já foi pregado aqui tantas vezes na base da barganha. Senhor, eu vou para o culto de Ano Novo. Minha família me chamou, meus amigos me chamaram, está tendo uma festa bacana. Senhor, eu estou trocando essa festa bacana para estar no culto. Então o Senhor tem a obrigação de fazer com que 2026 seja um ano bom na minha vida. E olha a decepção, viu? Cristo não tem obrigação nenhuma com os seus planos, com as suas expectativas. Olha que difícil aceitar isso. Nesse exato momento, tem pessoas celebrando a virada do ano, usando drogas, se prostituindo, se embriagando, em lugares que de maneira alguma lembram o nome do Senhor. E algumas dessas pessoas vão ter um ano de 2026, aos olhos humanos, muito bom. Muitas dessas pessoas aí vão ganhar dinheiro, vão estar saudáveis, vão viajar. E tem muita gente cristã, de verdade, com o coração entregue a Deus, que nesse exato momento está num leito de hospital, ou doente, ou acompanhando algum doente. Gente, em nome de Jesus, que a presença de vocês aqui, que já somos tão poucos, que a nossa presença aqui não seja barganha. Porque, olha, como eu falei, pode ser que o plano de Cristo seja nos apertar, nos moldar ao longo de 2026. E a nossa presença aqui não vai fazer com que Ele aceite essa barganha que muitas vezes nós tentamos impor a Ele. Esse período de Ano Novo, de Natal, ele é um período de muita gentileza, de reconciliações, de abraços, de confraternização, mas também é um período muito fugaz, muito efêmero. Acaba logo, né? Tem gente que se abraça com a família na noite de Natal e no outro dia já está intrigado de novo, não é? Que nós possamos manter esse espírito de união, de reconciliação ao longo do ano todo. Eu estou me aproximando do final, viu, louvor? Estou me aproximando do final falando da terceira meta. A primeira, paz. A segunda, esperança. E a terceira, perseverança. Perseverança, porque como eu falei, não importa como começa, importa como termina. Sabe? Como eu falei, gente, aquele fogo que nos consome quando a gente se converte, ele não pode ser um fogo de brasa que vai se apagando com o tempo. Nós temos que alimentar. Como é que a gente alimenta isso, gente? Se for longe da comunidade. Eu já falei isso aqui tantas vezes, viu?
Tem gente que diz assim: ah, eu sou cristão, eu amo Cristo, sou fiel a Cristo, mas eu não preciso estar na igreja para isso, porque quem salva é Cristo, não é a igreja. Amém, é verdade. Mas aquele que salva, que é Cristo, quer que você pertença a uma igreja. Quer que você viva em comunhão com seus irmãos. Porque o mundo lá fora não vai lhe dar os conselhos que os seus irmãos da igreja vão lhe dar. Olha, eu já falei isso aqui, tem gente que daqui a uns dias, com essa história de que eu sou cristão, mas eu não preciso estar na igreja, vai montar uma lojinha no iFood para entregar a Eucaristia. Vai dizer, eu quero a Eucaristia, eu vou ligar no iFood e pedir para entregar aqui. Não. Quem salva é Cristo, Ele quer que você esteja numa igreja, se alimentando, confessando pecados, recebendo o corpo e o sangue de Cristo. Então, queridos, que 2026 seja um ano de paz, de esperança, mas também de perseverança. Citei Priscila e Gustavo, e posso citar a Unilda, Renata, Silene, tanta gente que enfrentou tantos momentos de dificuldade nessa igreja. Momentos em que os cultos aqui tinham 3, 4 pessoas. Mas não por sua força, não é, Priscila? Pela força do Espírito Santo, não desistiram, perseveraram. E hoje nós estamos vendo frutos dessa perseverança. Uma igreja que cresce, uma igreja que, para a honra e glória de Deus, em 2026 vai realizar concílios de homens e de mulheres. Uma igreja que está tão bonita com esses telões, uma igreja que está com uma rede social bonita, crescendo, ganhando seguidores, pessoas vindo para o culto aqui porque conheceram a igreja pela rede social. Olha, para ir finalizando, eu me lembro dos discípulos que estavam com Jesus Cristo dentro do barco. E a tempestade os atingiu. E esses discípulos ficaram muito preocupados, tentando, Jesus, o barco vai virar, a gente está aqui, o vento, as águas fortes, esse barco vai virar, Jesus. Você não se importa não, o barco vai virar, acorda, Jesus. E Jesus, todo tranquilo, calmo, acordou e disse, nada. Apenas ordenou que o mar e o vento se acalmassem. E aqueles discípulos incrédulos, mas também admirados, perguntaram, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Queridos, eu quero que você possa dar a sua própria resposta. Quem é esse que tem lhe atraído até aqui? Quem é esse que é responsável pela conversão, pela mudança de vida que você tem vivenciado? Quem é esse? A Bíblia nos dá muitas respostas. Eu vou falando algumas delas, mas eu convido você para que, do jeito que você quiser, mentalmente, ou externando com a sua voz alta, de olhos abertos ou fechados, você vá declarando. Quem é esse que tem agido na sua vida? Vocês podem me acompanhar nesse exercício? Quem é esse que tem feito maravilhas na sua vida? Olha, Ele é o Criador do Universo. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o sal da terra. Ele é a luz da vida. Ele é aquele que deixou o túmulo vazio. Ele é aquele por quem todas as coisas foram feitas. Ele é aquele que sustenta tudo pela palavra do seu poder e pelo poder da sua palavra. Ele é o Filho amado em quem o Pai tem prazer. Ele é a concretização de tudo aquilo que um dia foi apenas sombra. Ele é o Cordeiro de Deus que tira todos os pecados do mundo. Ele é o segundo Adão que venceu onde o primeiro Adão falhou. Ele é o único mediador entre o homem e o Pai. Ele é o sumo sacerdote. Ele é fiel, misericordioso. Ele é a própria imagem do Deus invisível. Ele é o resplendor da glória de Deus Pai. Ele é a pedra angular que sustenta o homem. Ele é o noivo da igreja. Ele é o autor, o consumador da nossa fé.
Ele é o Rei do mundo, Ele é aquele que venceu a própria morte. Ele é o justo juiz dos vivos e dos mortos. Aleluia, Senhor. Ele é o dono do sábado, Ele é a ressurreição, Ele é a vida eterna, Ele é a esperança da glória. Ele é a videira verdadeira, através de quem nós recebemos vida. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o pão da vida, Ele é a mesa preparada, Ele é a nossa fome saciada, é o bom pastor, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, recebido na glória. Jesus é aquele que desceu até nós, para que um dia nós possamos ser elevados até o Pai. Amém? Jesus é aquele que morreu a nossa própria morte, para que um dia nós possamos viver a sua vida eterna. Ele é aquele que se vestiu com os nossos pecados, para que um dia nós possamos contemplar a sua santidade. Jesus é aquele que se fez pobre, para que nós fôssemos enriquecidos por sua graça. Jesus é aquele que nos dá o ar que respiramos, é aquele por quem estamos vivos, é aquele por quem, com quem viveremos eternamente, contemplando a sua glória. Ele é aquele que foi, aquele que é e aquele que há de vir a ser para sempre. Aleluia! Graças nós te damos, Senhor Jesus, que tu sejas presente conosco em 2026. Todos os dias, Pai, que tu seja o nosso acordar, o nosso despertar, nos guiando, nos sustentando. É assim que te oramos, te louvamos, porque tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, hoje e eternamente. Amém. Amém, queridos. Vamos louvar o Senhor. Meu Deus.